Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento nos prepararmos para ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 91. O tão conhecido Salmo 91. É muito comum entrarmos dentro das residências, às vezes vamos fazer cultos e encontramos as Bíblias abertas no Salmo 91. Geralmente se acha um suporte de Bíblia chinês e uma Bíblia aberta no Salmo 91 dentro das casas, né? Salmo de número 91. Vamos ler alguns versículos. Salmo de número 91. Acompanhe comigo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima da escuridão. Vamos para o versículo 9. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Vamos agora no verso 15 e o verso 16. Quando clamar por mim, eu responderei, estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra, com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eu te louvo, meu Deus, pela oportunidade e o privilégio de pregar a Tua palavra nesta manhã em que celebramos a Tua ressurreição. Senhor Jesus Cristo, Tu és o mais poderoso de todos. Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Remidor. Tu és aquele que apaga os nossos pecados. Tu és aquele que nos levanta do pó, nos fortalece. Por isso, Senhor, neste momento eu te suplico, usa a minha vida e os meus sentidos. Eu os coloco à Tua inteira disposição para pregar a Tua palavra e confirmar as promessas, Pai Santo, desta palavra que tem todo o poder nos corações daqueles que nos ouvem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ministra com o Teu poder por meio desta palavra. Quebra a corrente, Pai Santo, despedaça todo jugo, afugenta os espíritos das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortaleça, Pai Santo, nosso ser com esta palavra. Nos dê esperança, pois estamos abrigados, pois temos um escudo protetor que nenhum mal pode nos abater, pois confiamos no médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, no advogado dos advogados, o Senhor Jesus Cristo, no juiz supremo, que é o Senhor Jesus Cristo. Em Ti somos mais que vencedores. Nos guarda de todo o mal, Senhor Jesus Cristo. Pelo mover do Teu Santo Espírito, abençoe a remanescente cristã Filadélfia e a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o Teu nome seja, Pai Santo, glorificado em nosso viver. Assim exaltamos o Pai, exaltamos o Filho, exaltamos o Santo Espírito. Amém. Uma coisa bem certa, nós buscamos em nossa vida algumas pessoas que são mais, que administram e que gerem melhor sobre suas vidas, em todas as áreas de sua vida, querem sempre buscar proteção em todas as fases. Nós queremos muitas vezes credibilidade na empresa que vai prestar o serviço para a nossa família. Queremos a credibilidade daquela empresa que produz o alimento, que produz aquilo que vai ser introduzido em nossas casas, em especial daquele remédio que nós tomamos com o intuito de combater alguma enfermidade. Nós queremos
credibilidade. Nós queremos sentir proteção, segurança em todas as coisas. Num país onde ocorrem cerca de 70 homicídios por ano, mais que muitas guerras no Oriente Médio, nós queremos segurança. Quão bom é aquele menino na escola que tem um irmãozinho forte, um irmão mais velho forte, e aquele menino se sente seguro porque pode arrumar brigas ali na sua sala, porque ele tem um irmão mais velho, um irmão mais forte. Quão bom é estar numa batalha ao lado de Davi, quão bom é estarmos numa peleja, ou em sala de aula, às vezes, você tem aquele seu amigo que é super dotado em matemática, que é bom de cálculo. Né? Uma coisa bem certa, em determinadas fases da vida, em várias das fases da nossa vida, nós queremos ter segurança, nós queremos ter proteção, nós queremos estar protegidos em nossa atividade. Né? Nós queremos ter essa segurança. E algo de maravilhoso é que nós temos essa segurança por toda a vida. Veja que o Salmo 91 ele é dirigido ao Filho de Deus. É chamado um salmo messiânico. Alguns apontam que seja Moisés o seu autor. Mas uma coisa é bem certa. O autor está trazendo a revelação do Deus Altíssimo sobre a vida do Filho, sobre a vida do Messias. E quando vamos fazendo a exegese, a interpretação do texto, a hermenêutica, nós vamos ver que estas promessas e garantias que estão asseguradas, que foram asseguradas sobre a vida do ministério do Senhor Jesus, se estendem para assegurar e guardar a vida de todos aqueles que creem no Pai do Senhor Jesus, no Deus Altíssimo, no Deus de Abraão. Ou seja, essas garantias, essas promessas, esse poder, esse Deus guardador, ele garante para as nossas vidas, nós que hoje na pós-modernidade olhamos para esse texto, crendo, essas promessas se estendem para as nossas vidas para nos garantir segurança. Quando confiamos verdadeiramente no Salmo 91, nós vemos que por mais que se acometa às nossas vidas a enfermidade, o ladrão vem e roube um bem material que nós custamos tanto para trabalhar, conquistar, trazer para dentro de casa, mesmo que ocorram roubos e furtos na nossa vida, o nosso Deus tem algo maior a conceder para a nossa vida que tornam as coisas dessa terra pífia demais. Uma coisa é bem certa, quando nós estivermos face a face com esse Deus que é o nosso guardador, nós vamos olhar para trás e nós não vamos ficar assim: oh Deus, por que o Senhor não me impediu que me roubasse o carro? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por essa enfermidade? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por essas desilusões, por sentimentos de traição? Por que o Senhor permitiu? A gente não vai fazer esse tipo de pergunta, porque a gente vai ver que foi permissão de Deus, um Deus sábio que trabalha em todas as situações, pois todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos entender que Deus em tudo efetua a sua justiça, em todas as circunstâncias, em todas as situações que houveram a sua soberana vontade permissiva, nós vamos entender que Deus é justo, Ele efetua a justiça. E uma coisa é certa, se lá atrás nós ouvimos que Ele vai cumprir, que Ele prometeu e vai cumprir algo na nossa vida, Ele tem poder para cumprir. E às vezes podem surgir situações que encubram, tentem tomar a nossa mente e tentam dissolver essa promessa da nossa convicção, da nossa mente. E nós vamos entender que Deus vai cumprir, Ele tem poder. Tão somente é muito importante, o fator determinante para que você possa sentir o cumprimento do Salmo 91 é manter firme a convicção. Não permita que o entretenimento, ou palavras desmotivadoras, ou pessoas ciumentas e invejosas tentem tirar de você o foco. Aquele que prometeu é fiel para cumprir e realizar aquilo que ele prometeu. Digo isso como um testemunho vivo de que, quando era um bebezinho de colo e quando era um adolescente, ao longo da minha vida eu vi, testemunhei o cumprimento dessas promessas. Desde quando era um bebezinho no colo da minha mãe,
em certas fases da minha vida eu vi o cumprimento dessas promessas que Deus entregou por meio das suas servas para minha mãe, que reproduziu isso na minha vida e que alimentou a minha fé, e eu pude ver com meus olhos e apalpar com as mãos o cumprimento de que um Deus poderoso que sabe tudo da minha vida e sabe qual é o meu destino. E como ele me disse uma vez, não foi por uma vez não, foi por 3 vezes, ele disse: eu te amo, tu és meu servo e de ti eu não abro mão. Né? Eu não abro mão de ti, pastor Fernando, não abro mão. Se ele não abre mão de mim, quem sou eu para tentar sair de suas mãos? Aqueles a quem o Pai me enviam ouvem a minha voz, e de forma alguma eu os lançarei fora. Então, como eu disse, o Salmo 91 ele é maravilhoso porque ele mostra o cumprimento sobre a vida do Messias. E como eu disse, a partir do verso 9, dá-se a entender que ele estende essas promessas, as garantias que se cumpriram na vida do Senhor Jesus Cristo, no ministério do Senhor Jesus Cristo, se estendem para as nossas vidas também. Veja, aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo. Quem é aquele que sempre habitou de eternidade a eternidade no abrigo do Altíssimo? Aquele aqui não é com letra minúscula, é com letra maiúscula. É o Senhor Jesus Cristo. Vemos que o homem perfeito na obediência à vontade de Deus, à agenda do Pai, foi quem? O Senhor Jesus Cristo. Quando alguns tentavam, de certa forma, tentar inibir o Senhor Jesus Cristo no cumprimento de ir até a cruz, o Senhor Jesus Cristo os exortava, os repreendia, dizendo: ainda não é a minha hora, não chegou a minha hora, tem a hora certa, tem que ser a Páscoa de 14 de Aviv do ano 30, né? Porque Jesus Cristo sabia, o Senhor Jesus sabia que ia ser sacrificado numa Páscoa, às 3 horas da tarde. Então ele sabia o tempo certo. Por saber o tempo certo, e ele mesmo criou as festas, né? Ele sabia que ia ser sacrificado numa Páscoa, que ia ressuscitar numa festa de primícia, que ia derramar o Espírito dele, né, sobre a igreja 50 dias após numa festa de Pentecostes. O Senhor Jesus Cristo tinha a agenda do Pai ali certinha, porque ele obedecia a palavra de Deus. Note aqui que ele fala que ele habita no abrigo do Altíssimo. Imagine que o Senhor Jesus Cristo sempre esteve com o Pai. Ele, por ser o próprio Deus, o Filho unigênito de Deus, ele conhece a plenitude do poder do Pai. Veja que fala aqui que é um abrigo estar sob a proteção do Pai. Quão bom é estarmos protegidos, abrigados por quem verdadeiramente tem todo o poder. Quão terrível é confiar em deuses falsos, né? A gente vê que tem pessoas que confiam em deuses falsos, né? A ciência salva tantas vidas, mas às vezes a ciência deixa morrer tantas pessoas, né? Estamos vendo, passando pelo Brasil aí, uma fase terrível em que alguns usaram cloroquina precocemente, que se salvaram do Covid, e outros, por orientação médica, se absteram de tomar a cloroquina e faleceram. Quão terrível é confiar na ciência e o braço forte da ciência fraquejar e a pessoa falecer. Então existem vários deuses que vão surgir ao longo da trajetória humana, que vão trazer propostas de salvação, mas não podem salvar. No momento talvez em que as pessoas mais esperem você salvo por esse Deus vai te decepcionar. Quão terrível é alguns deuses que eles ministram cura a princípio, realizam uma cura, dão proteção, mas no momento certo em que aquela pessoa não tem mais interesse, aquele Deus ele deixa de proteger, deixa de abrigar e acaba ceifando a vida da pessoa. Quantas pessoas não são usadas como papel, como lixo, como algo descartável por deuses, né? Coisa maravilhosa observarmos que o Deus Altíssimo é fiel em sua aliança com aqueles que lhe obedecem, com aqueles que sentem prazer em lhe obedecer e em lhe servir. Esse Deus jamais abandona. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Nem a morte, nem qualquer outra criatura nos separa do amor de Deus. Se desfalecermos por conta de uma bala perdida que estoure a nossa cabeça,
no último suspiro que nós demos, nós vamos encontrar com esse Deus de amor que prometeu cuidar de nós, nos guardar por toda a eternidade com o verdadeiro Deus. Veja que ele fala, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Como eu disse, esse abrigo tem todo o poder. A gente pode descansar e ficar à vontade, né? Uma certa história de um índio, eu não sei se são os índios Cherokees lá nos Estados Unidos, contam que os índios, para um jovem, um menino se tornar um grande guerreiro, ele tem que passar uma noite nas florestas, nos montes lá no Canadá, e o pai pega o menino, e o menino sem nenhuma arma, ele vai com o pai lá no monte, e o pai o venda os seus olhos, ele tem que passar a noite inteira ali no monte, e de manhã o pai vem buscar. Então imagine o que é um menino de olhos vendados ali na floresta à noite, sentado, passando todas as horas da noite. É interessante que vendado e de olhos abertos é difícil enxergar alguma coisa na floresta, né? Mas imaginem que existem criaturas da noite, como as corujas e algumas serpentes, algumas cobras, elas passeiam à noite, saem em busca da caça. Alguns animais nocivos, eles saem à noite. Alguns insetos nocivos saem à noite. Morcegos, né? Saem à noite para caçar. Imagina, né? Geralmente os pernilongos e alguns insetos gostam de picar a gente à noite, né? A gente tenta dormir, o pernilongo passa no ouvido e tira o nosso sono, o barulho das asas dos pernilongos, né? E aquele menino, para provar e subir num elevado, subir um degrau para se tornar um grande guerreiro, tem que passar a noite naquele monte ali. E ali o menino passa a noite. Só que quando o menino chega de manhã, acorda, quando chega ao raiar do dia, ele já sente a presença do pai ali, e o pai tira a venda dos olhos, né? Tira a venda dos olhos dele. Só que ele não imagina que ao lado dele, numa certa distância, estava o pai com um tacape na mão, uma arma de guerra. Ou seja, o menino vai ao monte, passa a noite inteira vendado ali, sentado na pedra, e vemos um pai acordado com um tacape na mão. O filho não percebe a presença do pai, mas o pai está ali para garantir que nenhuma criatura carnívora ou nociva ataque o filho e prejudique o filho. Que coisa maravilhosa, que lição de vida é que nós dormimos, nós tomamos o ônibus, nós saímos de casa e glorificamos a Deus, chegamos com vida em casa. Temos um Deus que cuida de nós. E ainda que aconteça algo de mal, esse Deus nos guarda até na morte. Por quê? Aqui ele fala que eu descanso à sombra do Todo-Poderoso. Assim como o Senhor Jesus Cristo em seu ministério caminhava realizando sinais, cumprindo Isaías 61, as pessoas queriam assim estar na sombra do Senhor Jesus para serem curadas, porque sentiam que Ele era o Filho do Todo-Poderoso, Ele tinha todo o poder para curar todas as enfermidades. As pessoas se arrastavam para ficar na sombra, para tocar na roupa. Esse poder que estava sobre o Senhor Jesus Cristo, é que estava sobre a igreja, sobre Pedro, ao ponto de esses sinais ocorrerem também na vida de Pedro, que estava cheio do poder do Espírito Santo. Os aleijados e coxos se arrastavam para ficar sobre a sombra, estar sobre a sombra e poderem ser curados. Descansamos. Se tivermos que passar por uma cirurgia, nós vamos descansados. Nós não vamos como o mundo, né? As pessoas do mundo que não têm uma perspectiva religiosa, não têm um sentido religioso para suas vidas, às vezes creem em Deus vãs, que, como eu disse, podem abandonar no momento que mais precisa, ficam ali ansiosas, apreensivas, o que vai ser, o que vai ser, porque não se prepararam a vida inteira para crer nessa palavra. Mas conosco, cristãos, a coisa é bem diferente. Nós estamos como aqueles coxos que estavam diante do Filho de Deus. Eu vou para a sombra dele. E ficar correndo atrás de mestre rabínico? Nunca fizeram nada por mim, estavam me ensinando errado. Está cheio de mestre rabínico aí, está ensinando o caminho errado. Eu vou me arrastar até a sombra do Filho do Deus Altíssimo para ser curado. Veja que ele declara: isto eu declaro a respeito do
Senhor. Como eu disse, é uma profecia messiânica. Isso eu declaro a respeito do Senhor, quem? O Messias, o Filho do Deus Altíssimo, a expressão exata, completa de toda a plenitude da divindade, de todo o poder que emana do Pai. Quando Deus Altíssimo, El Shaddai, o Todo-Poderoso, quis se manifestar à humanidade, Ele assim expressou através do Filho que adquiriu natureza humana e habitou entre nós e assim realizou um plano de salvação para nós. Veja que ele diz aqui, Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro, refúgio, lugar de descanso, né? Quantas pessoas não procuram um spa para assim se refugiarem, né? Para tentarem, de certa forma, retirarem de suas vidas toda a desintoxicação do mundo, né? Desintoxicação que entra pelos sentidos, né? Que são terríveis, né? Os olhos, ouvido, boca, né? Algumas pessoas que não têm controle alimentar comem de tudo. E de repente, num determinado tempo, as implicações dessa má alimentação começam a trazer as consequências. E as pessoas começam a ficar doentes. Problemas cardiovasculares, problemas em alguns órgãos, fígado. Veja o vício da bebida, que coisa terrível. Por isso que a necessidade de ir para lugares de refúgio, lugares onde a pessoa ali vai receber uma nova reeducação, em contato com a natureza, a pessoa vai buscar um equilíbrio, né? Existem espaços cristãos aí, algumas irmãs que querem aí perder um peso, alguns irmãos também que querem perder peso, né? Muito bom passar por esses locais de refúgio. O cristão mais sábio, ele passa pelo refúgio quando ele faz o devocional diário. Ele busca no Senhor a leitura da palavra, e a palavra, como disse o Senhor Jesus, ela tem poder de nos santificar. Vós já estáis santificados pela palavra. Eu ofereço o verdadeiro pão, coma da minha carne, beba do meu sangue, e terás parte comigo no meu reino. Né? A gente vai comendo o alimento certo, e nós vamos tendo uma vida equilibrada. E como eu disse, as contaminações entram pelos olhos, né? Você assiste televisão, você anda no mundo numa época de verão, onde temos total liberdade aqui, algumas pessoas, né? Somente mulheres andam muito seminuas aqui no Brasil, né? Andam seminuas, e entram contaminações pelos olhos. E às vezes você está no ambiente de trabalho, você está no ambiente da faculdade, você está ali no seu ambiente social, e você ouve muito veneno pelo ouvido. Muita frase de desestímulo, né? Pessoa que se diz seu amigo, mas não reconhece a bênção que você está recebendo. Tem inveja de tudo que você já conquistou. São contaminações que entram pelo teu ouvido. Desestímulo. O salmista Davi, ele conta muito isso aqui nos Salmos, né? Ele percebia os comichões, as cutrucas, os amigos que lutaram com ele em batalha. Amigos pessoais como Aitofel. Alguns conspiravam contra ele. Veja no Salmo 2. Pessoas que podem contaminar o nosso ser, trazer intoxicação. Tem pessoas que às vezes param de caminhar por palavras faladas, por palavras que trouxeram contaminação, desestímulo, né? Que coisa terrível. Mas também não é só a questão de comer muito, pode trazer problemas nocivos para a nossa vida. Às vezes falar demais também. Às vezes você fala palavras que trazem gatilhos, que mexe com o emocional da outra pessoa, porque a pessoa não tem um organismo preparado para ouvir aquilo. Ouvir determinadas palavras, e a pessoa fica contaminada. E a pessoa começa, de certa forma, a mover certas engrenagens, e mover contendas, insatisfação, e surgem contendas, surgem dissoluções, separações. Isso é muito importante, principalmente na vida conjugal, na vida na vida profissional, no nosso ambiente de trabalho. Isso é muito importante, termos o controle dos nossos sentidos. E aqui nós vemos que o salmista percebe isso, né? Refúgio, lugar seguro, a confiança que ele tem no Senhor, a confiança de que ele está ali descansando em alguém que aqui eu não tenho segredo com meu Deus. O que eu vi que é pecado eu confessei, o que eu ouvi que é pecado eu confesso, o que eu estou comendo ou o que eu estou falando, ou o que eu confesso para esse Deus, que eu sei que Ele não vai me destruir. Ele tão somente quer que eu me solte na presença dEle, pois Ele é disposto a me perdoar.
Ele é disposto a me revigorar. Ele é disposto novamente a me colocar na posição para realinhar o meu foco com aquilo que Ele quer fazer, com o propósito dEle. Veja que Ele fala aqui, Ele é o Deus, Ele é meu Deus e nele eu confio. Você pode confiar no Senhor? Você pode observar aqui nos Salmos que Davi entrega a sua intimidade, ele nada esconde. Veja que ele cometeu um pecado terrível de homicídio, adultério seguido de homicídio, com um soldado fiel. Com um soldado fiel, não era qualquer soldado não, era um soldado fiel. E Davi no Salmo 51 entrega o seu pecado, e quando o porta-voz de Deus vem até ele, tão somente eu pequei. Ele não fez como Adão lá, é a mulher que o Senhor me deu aí, poderoso. Foi a mulher que o Senhor me deu, olha o que ela me fez fazer. Ele não ficou jogando a culpa, mas ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que os seus sentidos o enganaram. Ele reconheceu que os seus sentidos e a sua convicção se corrompeu, porque ele viu e não conteve a visão. Né? Ele desejou, ele alimentou o sentimento que é inerente de todos os homens, que é a lascívia, né? A cobiça sexual. Ao invés de conter aquilo que seus olhos, desviar o olhar e conter aquilo que entrou na sua mente, não, ele alimentou a sua mente, alimentou o seu egoísmo, ele sofreu as consequências. E ele tinha intimidade com Deus para confessar os seus pecados. Então, eu te digo isso, se você tem falhas, se você tem os seus pecados, não fique guardando, acumulando, entregue, coloque diante do Senhor. Reconheça os seus erros, porque esse Deus que está falando contigo com você nessa manhã, é um Deus que está sempre disposto a lhe perdoar, porque Ele não se alegra com a morte do ímpio. Ele não quer que você sofra o juízo de perecer com os condenados. Ele quer a tua salvação. Veja algo interessante. Como eu disse, o Salmo 91, a princípio ele começa se referindo ao Messias, e ele é repleto de algumas metáforas, algumas comparações, algumas ilustrações que eram comuns da cultura daquela época e que são comuns até hoje entre muitos aí, né? Se você entrar no YouTube, você vai ver algo interessante lá, alguns homens fazendo lá algumas arapucas, armadilhas para pegar pássaros, né? Veja a ilustração que ele está usando, é uma ilustração comum até os dias de hoje. Pois ele livrará das armadilhas da vida e protegerá das doenças mortais. A princípio, o Senhor Jesus não contraiu nenhuma enfermidade. O Messias jamais contraiu nenhuma enfermidade, porque ele sempre obedeceu, ele é perfeito, ele curou as enfermidades. Mas teve um momento que o Senhor Jesus Cristo foi enfermo. Teve um momento que o Senhor Jesus Cristo teve que passar pela morte espiritual por consequência do pecado. Sabemos que as doenças são consequência do pecado. Foi no momento da cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todas as pisaduras, os flagelos que o Senhor Jesus Cristo sofreu, ali implicava-se em ser colocada sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício, todas as nossas enfermidades. Mas ao ressuscitar ao terceiro dia, ele mostra para os discípulos os açoites, as maldições da humanidade, todas as enfermidades. Eu venci todas naquele sacrifício. E aqui estou eu. Prevaleci sobre as doenças. Prevaleci sobre o mundo. Prevaleci sobre a morte que é consequência das doenças. As doenças não levam à morte, ao desfalecimento. O Senhor Jesus Cristo venceu as enfermidades e a morte. Veja o que interessa a cada um de nós. Armadilhas. Pois ele livrará das armadilhas da vida. É muito importante nós termos a Bíblia como nossa orientadora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Armadilhas do falar. Quando você fala, você pode cair em armadilhas. Veja que Deus revelou o seu projeto para a vida de José. José deveria ter se contido mais, mas a alegria de ter recebido uma revelação de Deus, e não foi uma só, foram várias, né? 2 revelações grandiosíssimas. Ele não se conteve a alegria e saiu falando. E falando para quem? Para quem se roía de inveja dele. Veja por que Deus se mantém em silêncio na tua vida, em algumas fases da vida.
Deus não entrega tudo de uma vez. Porque se entregar tudo de uma vez para a tua vida, você se acaba. Você vai gerar inveja. Você vai gerar inveja não é no mundo, não. Vai gerar inveja no mundo, mas é de mínimo o mundo. Vai gerar inveja no meio do povo de Deus. Veja que a inveja da casa de Jacó, dos patriarcas, dali sairia o plano de salvação de Judá, que conspirou com Simeão, né, para vender José para aquela caravana de nômades que o venderam lá no Egito. Está entendendo? Veja que revelar imaturamente os sonhos e as visões íntimas de Deus na tua vida para certas pessoas não convém. Às vezes você não está medindo a condição orgânica, a condição espiritual das pessoas que estão ouvindo você, o que você fala. Tem gente que não está nem preparada para ouvir o que você está falando. Porque não estão no estágio, não estão no degrau que você está espiritualmente. E isso gera inveja. Só de você abrir a boca, só de você estar sorrindo na tribulação, aquela pessoa, como é que ele pode estar sorrindo na época de crise, na época de pandemia? Como é que ele pode atingir isso? Como é que ela tem aquele marido e eu não tenho? Por que ele tem aquele carro e eu não tenho? Por que ele tem aquela casa e eu não tenho? Eu tenho mais tempo de igreja que ele. Está entendendo? Deus efetua justiça até na morte. Você imagina por que aquela pessoa não tem os bens que você tem? Porque ela não sabe lidar. E por que Deus às vezes escolhe alguns para o sofrimento? É porque Deus está trabalhando ali no sofrimento daquele servo com o apóstolo Paulo para colocar em degraus maiores, não nessa terra, mas no seu reino eterno. Então o agir de Deus, o tratar de Deus com a vida de cada um, é de forma específica. O lidar de Deus, o lidar soberano de Deus, o tratar, o propósito de Deus para a vida de cada um é específico. Não é o mesmo lidar. Por isso que nós temos que garimpar a palavra de Deus para entender o que Deus quer tratar na nossa vida. E talvez para você nessa manhã não sirva o sonho de José. Que você é um cara, você tem resignação, você não sai abrindo a boca e falando demais. Né? Agora tem gente que fala demais, já sai contando tudo. Veja as implicações. Mas veja algo de maravilhoso. Deus, soberano Deus, conhecendo o coração de José, do belíssimo José, Deus já disse, esse jovem é lindo, ele vai contar o sonho que eu tenho a concluir com a vida dele, os irmãos vão vendê-lo, ele vai trabalhar, vai ser o principal técnico contábil, administrador contábil da casa de Potifar. Por ele ser lindo, ele vai ser cobiçado demais. Mas tudo isso é preparação para eu colocá-lo como ministro da fazenda na terra do Egito, abaixo de Faraó, porque eu vou enviar a peste e a fome sobre a terra, e ele será um salvador, uma espécie de Messias, um protótipo do meu filho que é o grande salvador. Veja como é a forma de Deus trabalhar. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vem o problema, o crente às vezes não sabe lidar. Falei demais, e agora? Como eu faço para consertar? Coloque diante de Deus. Deus sabe como trabalhar. Se você falou demais, ofendeu alguém, peça perdão. Seja humilde, reconheça seus erros, peça perdão. O nosso Deus tem poder para consertar. Veja como Deus consertou entre Jacó e Esaú, né? Jacó foi mandando alguns presentes, teu servo Jacó envia esses presentes para Esaú. Esaú veio com seus homens com a fúria para se vingar contra Jacó, mas os presentes foram dados gradativamente. E a fúria de Esaú foi contida. Aí eles se abraçaram, se beijaram. Aí, lembra quando a gente brincava disso, né? Foram ali reconciliados. E assim com a tua esposa também. Dá presente para tua esposa, né? Lembra do Saul? O Saul está perdido. Eu perdi a jumenta do pai. Já estou cansado de procurar a jumenta. O que eu faço? Só Deus para achar essa jumenta. Aí o servo levou. Olha, falaste bem, meu rei. Aqui perto tem um vidente Polaroid. Revela tudo. É mesmo? Olha, Saul está na casa de Deus, faz parte do povo de Deus e não conhece a voz de Deus. Não sabia que ali perto tinha um profeta.
Às vezes você está tão atordoado como filho de Deus, como Saul era o filho de Deus, e Deus querendo, eu vou levantar você para rei, Saul. Eu quero levantar você para rei. Não está entendendo a voz de Deus, a vontade de Deus, né? Não está entendendo nada. E Deus está movendo as peças. Aí move o servo levou, ó, tem um vidente aqui perto. Vamos lá? Quando eles chegam diante do Samuel fala, a jumenta já foi achada. Revelando tudo o que aconteceu. E já foi logo abraçando, que Saul era alto, lindíssimo, era um dos homens mais belos de Israel. Ficou impressionado, porque Deus já estava revelando, ó, vou mandar para você, Samuel. Aquele que vai ser o pastor do meu povo, vai ser rei. Então, Samuel, o profeta, já estava aguardando a Deus. Veja como Deus trabalha. Às vezes você está aqui aflito ouvindo a mensagem, você está aí nos assistindo, aí ouvindo a mensagem, achando, ai, Deus me esqueceu, me largou no meio do problema, né? Por isso que eu fiz questão de citar, e já vou citar aqui antes que o tempo acabe, né? Quando clamar por mim, eu responderei, estarei com ele em meio às dificuldades. Olha o que Deus está dizendo aqui. Às vezes você está assistindo achando que Deus abandonou você, Deus te esqueceu. Não, existem fases em que você tem que caminhar em silêncio, debaixo do sol, passar por aquele problema, porque Deus está construindo a estrutura e o tempo, preparando o tempo certo para você ser conquistador e alcançar aquilo que você tem pedido e ser revertido esse quadro que você está passando, mudar a tua situação, mudar a tua sorte. Veja que o Salmo está dizendo, quando clamar por mim eu responderei. O Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, sentiu todo o desprezo do Pai. O desprezo que o Pai sente com relação ao pecado. Deus odeia o divórcio, Deus odeia o adultério, né? Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus Cristo aprendeu por aquilo que padeceu. O Filho de Deus onisciente teve que aprender pelo sofrimento, porque sendo Deus, ele nunca tinha passado pela experiência de adquirir natureza humana, mas numa única experiência ele provou e aprendeu. Por isso que ele é apto para interceder por você, porque ele já passou por essas aflições da vida. E quantos de nós, no meio da aflição, no crivo da prova, já tivemos que declarar, Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu tenho que passar por essa dor de traição? Veja o que está dizendo aqui. Quando clamar por mim, eu responderei. Estarei com ele no meio das dificuldades. O Pai o abandonou? Não. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não declarou isso lá para os fariseus, saduceus e herodianos que estavam ali lucrando nas atividades dentro do templo naquela Páscoa? Vemos que o Senhor Jesus Cristo declarou, vai, conspirem contra mim, destruam esse templo e o meu Pai o refará no terceiro dia. O Senhor Jesus Cristo já sabia que o Pai haveria de ressuscitá-lo dentre os mortos. Armadilha de pássaro, às vezes a gente fala, né? Esse negócio da armadilha de pássaro, Deus me deu tantas ilustrações, mas o tempo é curto, né? Eu estava vendo lá o sertanejo preparando uma armadilha de pássaro. E os pássaros, alguns pássaros são até que interessantes, né? Eles ficam ali bicando ao redor da arapuca, da armadilha, e ficam alguns minutos. Tem uns que o pássaro que já pula logo em cima do gatilho e a armadilha pega. Outros pássaros eu achei interessante que eles ficaram bicando, e bica ao redor, e bica ao redor, e bica ao redor, até ir para um monte de semente que é a arapuca. Tem alguns que demoram mais para cair na arapuca, né? Interessante isso daí, né? O nosso inimigo já é um derrotado. E ele volta em diversas e diversas fases da tua vida. Tem um filme que talvez eu não vou recomendar para você assistir, que é um filme muito forte, de um progressista esquerdista, um psicopata chamado Martin Scorsese, A Última Tentação de Cristo. O Cristo do Martin Scorsese, ele vence lá no deserto, nas 3 tentações do deserto. E aí o diabo se transforma numa chama de fogo e diz, no seu último instante nós nos encontraremos. E ali, na hora da cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo tinha que morrer e dar o seu último suspiro em santidade, o Jesus do Martin Scorsese cede à tentação do diabo, cede ao discurso de um anjinho em forma de menina. Mas Deus não quis o sacrifício de Isaac.
Por que ele vai querer o sacrifício do seu próprio filho? E engana o Jesus do Martin Scorsese. Eu não quero um Jesus fraco assim. Eu não quero Jesus da indústria do entretenimento. Eu não quero Jesus do Alto da Compadecida. Eu não quero Jesus do Martin Scorsese. Eu não quero o Jesus do Bram Stoker. Esses cineastas doidos que ficam enganando as pessoas com ele. Eu não quero esse Jesus. Eu quero o Jesus da Bíblia. Por isso minha esposa fez questão hoje de cantar o hino da Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É a nossa orientadora. Quer saber quem é Jesus? Venha na Bíblia. E não no filme do Martin Scorsese. Né? Alguns demoram para cair na arapuca. Mas acabam caindo porque o diabo ele é persistente. Ele esperou o seu Jesus chegar na cruz para tentar enganar lá o Jesus do Martin Scorsese. Às vezes ele tenta numa fase da tua vida, mas você está ali buscando, fazendo o seu devocional direto, diário. Todas as noites você não dorme sem pedir, fazer confissão de pecados. Você guarda ali a sua vida. Né? Mas quando você vai ficando fraco, deixa de alimentar, você começa a ser tomado pela anemia espiritual. E aí que o diabo vem. É aí que o diabo te faz lembrar das pessoas que te ofenderam. E começa a juntar uma série de fatores na tua mente. Aí a batalha que começa na mente vai se aquecendo, e você cai na arapuca. Coisa terrível, né? Enquanto falar algumas coisas importantes desse salmo, não dá para falar a riqueza de preciosidade de todos eles, mas veja aqui. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará nas suas asas, e a sua fidelidade é armadura e proteção. Você já viu como a águia trata com seus filhotinhos? Asas fortes. Já viu uma águia? Eu vi uma águia uma vez capturando um carneiro. Que asas fortes, né? O salmista aqui quer trazer uma ilustração para que as pessoas pudessem compreender. O Deus que eu sirvo tem asa de águia. Tem poder. Está entendendo? Para você entender que os braços, as asas de Deus podem te proteger, podem te abrigar. Veja aqui que ele fala que é verdadeira armadura, né? Existem diversos tipos de escudos e armaduras, né? Veja, em alguns museus, hoje pelo Google você pode entrar em vários museus e ver várias armaduras. Veja os tipos de escudo que protegia com a tartaruga romana, escudos que protegiam todo soldado, e o broquel, que era um escudo pequeno, redondo, eram armaduras, né? O nosso Deus é mais que isso, transcende a qualquer armadura de proteção. Os Estados Unidos criaram o guarda-chuva termonuclear, que abatem mísseis atirados no ar. O guarda-chuva termonuclear. Nosso Deus transcende isso aí. Ele é a verdadeira proteção. Estou mentindo? Veja a nação de Israel. Até os dias de hoje. Deus disse que essa terra pertence a Davi e a sua descendência. Está nas mãos de Israel até hoje. E ninguém, nem palestino, ninguém vai dividir Jerusalém. É do povo do Senhor. É de Davi e da sua descendência. Veja o que assustava muito pouco as pessoas naquela época. Lilith, no verso 91:5. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa de dia. Não temas a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Desde pequeno nós somos treinados. A nossa cultura mostra ter medo das coisas da noite. Veja que as conspirações secretas, os rituais diabólicos, malignos, são realizados às 3 horas da madrugada, depois da meia-noite. Trabalhos para destruição de vidas e pessoas. A inveja opera, o espírito da destruição, da morte, da inveja opera à noite. E eram onde eles eram realizados. E isso trazia medo, porque envolvia sacrifícios de sangue, sacrifício de criança, comer carne humana, comer carne de bebê. Vou poupar e privar você para não descrever a abominação desses sacrifícios que eram realizados naquela época. Não só naquela época, mas ainda nos dias de hoje, esses sacrifícios continuam sendo realizados. E um dos piores demônios era Lilith, que trazia principalmente para os homens muito medo e muita preocupação quando fossem dormir. Veja que o salmista está dizendo, essa bênção se estende para nós, homens. Nós cristãos dormimos em paz ao lado da nossa esposa querida. Nós estamos guardados porque o nosso casamento é santificado.
Venerado e santificado, sagrado seja entre vós o matrimônio, em vosso leito sem mácula, pois Deus julgará o adultério. Hebreus capítulo 13, verso 4. Né? Nós somos guardados até no sono, mas muitos homens que estavam em pecado tinham medo quando iam dormir. Porque Lilith é o espírito, é a chamada Lucifera. Ela vinha à noite coletar a semente dos homens através da poluição. O que mais tarde os teólogos chegaram à conclusão de que Lilith eram os chamados íncubos e súcubos, espíritos que se materializavam em forma de homens, belos homens e belas mulheres, para ali coletar a semente, inseminar semente masculina e surgir pessoas híbridas, metade espírito e metade humana, como assim alguns afirmam nessa tese que acabei de dizer, o surgimento dos nefilins, dos gigantes dominadores do período primitivo. É uma longa história, eu não vou me deter. Uma coisa aqui é bem certa, Lilith não tem poder, a Lucifera não tem poder sobre os filhos de Deus. Veja que a praga não tem poder, porque maior é o médico dos médicos, maior é o Senhor Jesus Cristo, Ele nos guarda. Estava vendo algo que ocorreu na África, algumas regiões de laboratório social onde estavam ali crescendo os surtos de ebola. Uma praga à luz do dia sendo filmada, os cadáveres nas ruas sendo consumidos pelo ebola, a peste. O nosso Deus nos protege da peste. O nosso Deus nos protege do mal. Ainda que o Covid ou qualquer doença nos consumir, como eu afirmei no início da mensagem, ela não tem poder de nos separar do nosso Deus que nos ama. Para nós concluirmos, veja o que fala aqui no verso 16, confirmando o que eu acabei de dizer. 15 e 16. Quando clamar por mim, eu responderei. Estarei com ele em meio às dificuldades. Eu resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Veja que no final do verso 15 está dizendo, eu o resgatarei. Qual é a situação que te prende? Qual é o teu cativeiro? A dívida financeira? Ciente de que o diagnóstico médico diz que a tua doença vai te consumir? Seja qual seja o cativeiro emocional que você está vivendo, aqui está dizendo que eu o resgatarei e lhe darei honra. Às vezes você está passando por um cativeiro que está te trazendo humilhação, está trazendo tristeza, angústia, mas a palavra do Senhor te diz nessa manhã, eu o resgatarei, como Boaz resgatou a Ruth, como Davi foi resgatar o Mefibosete, lá na terra da humilhação de Lodebar, como Davi, que vendo os seus servos que foram humilhados pelo rei dos Moabitas, e foi lá trazer a vingança, seja o Deus dos meus servos, agora eu vou resgatá-los e vou trazer a vingança. É o que Deus está dizendo aqui. Veja algo de maravilhoso no verso 16. Com vida longa te recompensarei e lhe darei a minha salvação. Salvação que a ciência desse mundo, transhumanismo,